A Terra também é chamada de planeta azul porque os oceanos cobrem 71% do nosso mundo. É muito espaço para esconder muitos fenômenos interessantes e emocionantes. Hoje, apresentamos 10 deles neste vídeo. Podemos explicar alguns deles e sabemos se foram feitos por humanos ou pela natureza. Outros permanecem um mistério, apesar de muita pesquisa. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nesta aventura. As estátuas afundadas do Parque de Esculturas Subaquáticas Moliner. No Caribe, há um local na costa oeste de Granada que oferece aos mergulhadores uma experiência extraordinária. A uma profundidade de até 12 metros, existem 75 figuras humanas. Por exemplo, há um grupo de crianças em círculo, de mãos dadas, ou uma mesa abandonada com uma jarra e uma tigela de frutas. O crescimento dos corais e as algas dão às esculturas com suas cores e formas uma vivacidade enigmática e, ao mesmo tempo, distorcem as figuras para o irreal. Muitas pessoas ficam fascinadas por essas esculturas e as visitam como mergulhadores, praticantes de snorkel ou em um barco com um fundo de vidro. Você pode admirar as estátuas desde 2006. Depois que 2 furacões destruíram o recife de coral ali, as esculturas, a maioria das quais feitas por Jason De Keers Taylor, foram instaladas como subsolo para os corais colonizarem. Além disso, esta ação teve como objetivo promover o interesse da população pelo seu meio ambiente. Portanto, as esculturas são réplicas dos moradores locais, e você poderá encontrar uma das maquetes em terra. Os destroços da missão Apollo 11. 1969 foi a primeira vez que os humanos pisaram na Lua. Para o lançamento do foguete lunar, diferentes estágios do foguete foram acionados, um após o outro, cujos motores aceleraram a cápsula espacial. Depois que o combustível foi queimado, essas partes voltaram para a Terra e para o mar. Eles ficaram lá por mais de 40 anos, até que foram encontrados na costa da Flórida em 2013, a uma profundidade de mais de 4.000 metros. No ano anterior, um campo de destroços foi localizado usando a tecnologia de sonar. Mais tarde, robôs submersíveis conseguiram recuperar várias peças que eram reconhecíveis de viagens espaciais. Somente por meio de investigações mais detalhadas, nas quais o número de componentes foi pesquisado, eles puderam ser identificados com segurança como componentes da primeira missão lunar. A expedição paga pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, devolveu os motores F-1 recuperados à NASA, que gostaria de exibi-los em museus. O rio subaquático, um fenômeno natural incrível. Na península mexicana de Yucatán, existe um rio que corre debaixo d'água. Ele pode ser encontrado na selva, perto das ruínas da cidade maia de Tulum. Existe uma cratera de calcário chamada Cenote Angelita. Na língua maia, cenote significa fonte sagrada. E esses grandes buracos kársticos são fontes importantes de água potável na estação seca, pois a água da chuva se acumula neles. Os mergulhadores veem uma camada nebulosa que se parece com um rio no Cenote Angelita a uma profundidade de água de 18 metros. É formado por produtos químicos produzidos pelo apodrecimento e separa a água doce acima da água salgada subterrânea. Este efeito surreal é reforçado por troncos de árvores mortas, projetando-se dessa camada de nuvem. Na verdade, a maior parte do cenote está sob a névoa. Você pode submergir em 1 minuto e depois voltar para a água limpa. Esta camada de água salgada tem cerca de 30 metros de espessura e absorve a luz de modo que você se depara com um abismo escuro enquanto a névoa paira acima. A anomalia do Mar Báltico, um mistério à nossa porta. Em 2011, pesquisadores suecos descobriram uma estrutura estranha no Mar Báltico. A 100 metros de profundidade no mar está um objeto de 70 metros de comprimento e 8 metros de altura, cuja aparência é repetidamente comparada à Millennium Falcon de Star Wars. É por isso que também existe a opinião de que poderia ser uma nave espacial. Outros acreditam que foi uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, como o naufrágio de um navio ou submarino. Com base em amostras de materiais, o fenômeno foi classificado como um legado natural da atividade glaciar durante a Era do Gelo. No entanto, seus descobridores discordam. Eles afirmam que a estrutura é feita de ferro, magnésio e titânio em vez de rocha. Além disso, dispositivos elétricos não funcionavam em um raio de 200 metros ao redor do objeto,
e um sinal de rádio foi recebido lá que só poderia vir do objeto. 4 outros objetos menores também foram descobertos, que devido à sua forma, não podem ser explicados pela atividade da geleira. Museu de Arte no Fundo do Mar. Em 2017, foi inaugurado um museu subaquático na costa sul de Lanzarote. Mostra estátuas até 14 metros abaixo do mar, das quais o artista Jason de Kiers Taylor, residentes e visitantes de Lanzarote, foram modelos. Com seu trabalho, ele gostaria de chamar a atenção para questões sociais e ecológicas. Além disso, as estátuas devem servir de base para o assentamento de corais e esconderijos para peixes jovens. Noutros locais, já se comprovou que estas esculturas criam novos espaços de convivência e contribuem para a revitalização do mar. Para isso, o artista criou mais de 300 esculturas em tamanho natural, que se agrupam em 12 instalações e se distribuem por 2.500 metros quadrados. Estes podem ser vistos por mergulhadores, nas profundezas do mar ou em um barco com fundo de vidro. A Pirâmide dos Açores. Em 2013, um português navegou o seu iate no Atlântico, perto dos Açores. Enquanto procurava por peixes, ele fez uma estranha descoberta com seu dispositivo de sonar. A 40 metros de profundidade, foi exibida uma estrutura em forma de pirâmide, com uma pegada de 8.000 metros quadrados e uma altura de 60 metros. Devido à perfeita regularidade do objeto, o descobridor estava convencido de que havia encontrado uma estrutura. A última vez que este local ficou acima do nível do mar foi há 20.000 anos, o que torna o envolvimento humano improvável. Muita especulação tem sido usada para explicar essa estrutura. As teorias variam de causas fantásticas, como alienígenas ou os habitantes da Atlântida, a formação natural através do vulcanismo. Também foi argumentado que o dispositivo de sonar, com sua baixa resolução, fazia o objeto parecer mais perfeito do que realmente era. O fato do fenômeno ter sido causado por homens tornou-se um pouco mais provável quando foram descobertos nos Açores indícios de povoamento anterior aos portugueses. Além disso, alguns pesquisadores acreditam ter descoberto 2 outras pirâmides próximas. Estacas mortais. Nas águas do Ártico e da Antártica, é possível encontrar áreas que apresentam zonas com esqueletos de muitas espécies marinhas, como estrelas do mar. Eles se tornaram vítimas das chamadas brinículas. São pingentes de gelo feitos de água salgada, que crescem como estalactites da superfície do mar até o fundo. Quando tocam o fundo do oceano, congelam tudo instantaneamente. É por isso que também são chamados de dedos de gelo da morte. A estratificação ocorre na água do mar. Enquanto a água no fundo permanece relativamente quente, a água na superfície esfria. Quando a água do mar congela, o sal vaza do gelo e o teor de sal na água do mar circundante aumenta. Isso também aumenta a densidade e requer temperaturas mais baixas para congelar essa água. Com o tempo, forma-se uma lama muito fria e pesada que afunda e lentamente cresce até o solo como um tubo. O que quer que a brinícula toque, ela retira a energia do calor e o ser vivo é morto imediatamente. Castelo de Loki, no Oceano Atlântico. Entre a Groenlândia e a Noruega, a uma profundidade de mais de 2.300 metros, encontra-se uma estrutura chamada Castelo de Loki. É um campo de 5 nascentes hidrotermais, descobertas no fundo do mar em 2005. Devido à atividade vulcânica, a água, a uma temperatura de 300 graus Celsius, escapa das esguias chaminés que chegam a 12 metros de altura. Surpreendentemente, existe vida ali. Existem tapetes de bactérias e outros micro-organismos que aproveitam os minerais expelidos das chaminés. Nesse habitat inóspito, entretanto, também existem organismos maiores, como vermes de cerdas e mexilhões. Mais de 10 novas espécies foram descobertas. Um deles é minúsculo, mas uma grande surpresa, pois forneceu uma visão de como a vida surgiu. É uma forma até então desconhecida de bactéria primordial, da qual todas as formas superiores de vida, incluindo os humanos, teriam descendido. Heraklion, uma cidade submersa. A cidade foi fundada há 2.700 anos como uma cidade portuária egípcia no mar Mediterrâneo. Os egípcios a chamavam de Tonis e os gregos de Heraklion. O local era um importante centro comercial internacional e tinha vários grandes complexos de templos. No século II a.C., a cidade sofreu vários desastres naturais.
Após tsunamis, terremotos e inundações causados pela elevação do nível do mar, o solo finalmente cedeu e a cidade literalmente afundou na lama. Durante o domínio subsequente dos romanos e árabes, Heracleion ainda era escassamente povoada. No século 8 d.C., os residentes finalmente desistiram e deixaram Heracleion para sempre. Hoje a cidade está a 9 metros de profundidade no mar. Foi descoberto em um avião em 1933 e a exploração começou em 1999. Como mergulhador, você pode ver estelas e estátuas de 1 metro de altura da cidade submersa. No entanto, vários naufrágios e objetos da vida cotidiana também foram encontrados. Monumento Yonaguni. Yonaguni é uma ilha japonesa pertencente ao Oceano Pacífico. No extremo sul da ilha, existe um local popular para mergulho no inverno devido à concentração de tubarões-martelo. Em 1986, um mergulhador japonês descobriu algo no fundo do oceano que ele acreditava serem estruturas. Paredes de rocha retas e pedestais em forma de degraus podem ser encontrados a uma profundidade de até 15 metros. Alguns acreditam que podem identificar uma pirâmide, ruas ou estádio, argumentando que ângulos de 90 graus perfeitos não podem ocorrer naturalmente. Os geólogos, por outro lado, argumentam que se trata de rocha sedimentar, cujas camadas podem ser quebradas por terremotos frequentes dessa forma. Além disso, o lugar estava há 10 mil anos acima do nível do mar e, portanto, seria mais antigo do que as pirâmides egípcias e também Stonehenge. Isso torna improvável que o monumento Yonaguni seja feito pelo homem. Nossos oceanos são tão grandes e profundos que certamente esconderão mais segredos. Qual desses fenômenos o impressionou mais e qual você gostaria de ver aí com seus próprios olhos? Você gostaria de nos dizer o que você pensa sobre essas aparições ou o que você achou do nosso vídeo? Claro, fique à vontade para nos escrever aí nos comentários. Tchau!